mostra seja também uma oportunidade para inspirar, esclarecer e fortalecer o compromisso de todos com o desenvolvimento do nosso país, vamos saber, com testemunhos reais, como é que os fundos europeus são aplicados e que resultados apresentam. Para isso, vamos agora dar início à ronda de pitch dos programas regionais do Portugal 2030. Vamos de seguida até ao pitch dos projetos do Centro 2030. Peço para subirem ao palco Isabel Damasceno, gestora do Centro 2030, Manuel Santos, do Centro de Excelência em Investigação do Envelhecimento da Universidade de Coimbra, e Dalila Dias, das Aldeias Históricas de Portugal. Muito obrigada. Uma salva de palmas para os nossos primeiros oradores convidados. E eu vou só fazer aqui uma primeira referência de que no painel à vossa direita temos o tempo contagem, 30 minutos exatamente, que peço que respeitem, que os nossos oradores possam respeitar este tempo, tendo em conta também a apresentação que vão fazer. Tenho os micros à vossa frente e eu tenho aqui também, caso necessitem de apresentar o comando ou as vossas apresentações, podem apresentar ou à frente, sentados. Se preferirem, podem, obviamente, ir ao púlpito. Podemos começar precisamente por a Isabel Damasceno, gestora do Centro 2030. Uma salva de palmas. A construção. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Porto e muitos parabéns à ADC pela iniciativa. A construção do programa Centro 2020 assentou, por um lado, nos princípios europeus que estruturaram a estratégia Europa 2020, um crescimento mais inteligente, mais verde e mais inclusivo, e, por outro lado, refletiu a estratégia nacional, respeitando as prioridades temáticas do Acordo de Parceria Portugal 2020, competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano, sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos. Para além disso, estando em causa um programa de âmbito regional, o Centro 2020 teve em consideração as prioridades que foram definidas para o nosso território, a região centro do país. Destaco apenas a Estratégia Regional de Especialização Inteligente, a RIS3 do Centro, quer ao nível das plataformas de inovação, quer dos domínios diferenciadores, que ajudou a consolidar esta nossa perspectiva mais específica de alinhamento entre as prioridades nacionais e o que efetivamente se identifica no nosso território do Centro. Assim, a missão da região para a década ficou expressa em 5 grandes objetivos. Ser Innovation Follower de acordo com o Regional Innovation Scoreboard, representar 20% do PIB nacional e convergir para os níveis de produtividade nacional, diminuir em 10% as assimetrias territoriais, ter 40% da população jovem com formação superior e ter uma taxa de desemprego inferior a 70% da média nacional. Com uma dotação que ascendeu aos 2,2 mil milhões de euros, o Centro 2020 conseguiu resultados francamente positivos e que estão à vista. Aumentámos o investimento em ID para 1,58% do PIB, reduzimos a taxa de abandono escolar precoce e formação na população entre 18 e 24 anos para 8,4%, aumentámos os diplomados entre os 30 e os 34 anos que tenham completado o ensino superior ou equivalente para 41,4%, aumentámos a taxa de emprego, população entre os 20 e os 64 anos de idade, para 78,9%. Mas ainda há muito para fazer. E não podemos deixar de avaliar e de ter consciência do caminho que a região ainda tem que percorrer. O investimento em investigação e desenvolvimento deveria estar pelo menos mais 0,5 pontos percentuais à frente. O nível de emissões de gases com efeito de estufa deveria ter evoluído de forma a reduzir-se. A eficiência energética deveria permitir diminuir o nível de consumo de energia primária, reduzir o número de pessoas em risco de pobreza, de acordo com o que o Sr. Secretário disse na sua parte final da mensagem. Desta forma, chegamos ao Centro 2030, com o objetivo de continuar o trabalho desenvolvido no passado e procurar alcançar mais e melhores resultados, ou seja, a transição para um novo ciclo de financiamento europeu através do Centro 2030 faz-se não substituindo a estratégia, os objetivos ou as principais apostas, mas antes aperfeiçoando e melhorando o foco
e procurando colmatar algumas das nossas fragilidades já identificadas. O programa Centro 2030 está fortemente alinhado com as prioridades da União Europeia e com a Estratégia Portugal 2030, tendo a preocupação central de promover a competitividade da economia, a sustentabilidade ambiental e a valorização do território e das pessoas na região no quadro da política de coesão da União Europeia. Foi estruturada em torno de 5 prioridades: inovação, território, competitividade, ambiente e capacitação. Para além destas prioridades, acresce foi também objetivo deste programa incluir o Fundo para a Transição Justa, ou seja, para além do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, e do Fundo Social Europeu, Fundo FSE, o Centro 2030 inclui o Fundo para a Transição Justa, FTJ, destinado a mitigar no Médio Tejo os impactos socioeconómicos da transição para a neutralidade carbónica. O Centro 2030 procura, pois, promover uma discriminação positiva dos territórios mais frágeis, sobretudo ao nível do apoio às empresas, com objetivos transversais, como a previsibilidade, plano de avisos, a simplificação e o acompanhamento muito próximo dos promotores. Os 2 projetos que vão ser apresentados a seguir, e que são 2 bons exemplos do que se faz na região centro, transitam do Centro 2020 para o Centro 2030. São bons exemplos das preocupações e desafios da região ao nível da investigação e do território. A palavra é deles. Muito obrigada, Isabel Damasceno, Presidente da Comissão Diretiva do Centro 2030. E agora toma a palavra Manuel Santos, do projeto AMIA Portugal, do Centro de Excelência e Investigação do Envelhecimento da Universidade de Coimbra. Obrigado. Saúdo o Sr. Secretário de Estado e cumprimento todos na pessoa do Sr. Secretário de Estado. Boa tarde a todos. Agradeço à CCDRC ter selecionado o nosso projeto para esta mostra dos fundos europeus. O MIA Portugal, o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, é um projeto Teaming do Horizonte 2020 que tem como objetivo financiar a construção de centros de investigação da excelência e capacitar os países do sul e do leste da Europa, em particular Portugal, no sul da Europa, com um orçamento de 15 milhões de euros da Comissão Europeia e pelo menos 15 milhões de euros de fundos estruturais ou nacionais, no nosso caso 30 milhões de euros de fundos estruturais. A Europa investiu cerca de 773 milhões de euros neste programa, com 51 projetos e com os fundos estruturais cerca de 1,2 a 1.000 milhões de euros. Em Portugal temos 2 projetos no Porto, 2 em Coimbra, 2 em Lisboa, e a Comissão Europeia lançou agora a última call para novos projetos Teaming. O objetivo é criar instituições com elevado nível de autonomia, que transformem e alavanquem os ecossistemas científicos existentes, criar condições para produzir ciência de excelência internacionalmente competitiva. A Comissão reconhece que a investigação no sul e no leste da Europa ainda não atingiu o patamar de competitividade desejável. Promover também a formação avançada da excelência, a sustentabilidade financeira e gerar ou produzir instituições capazes de gerar receitas próprias em volume significativo, desenvolver produtos e serviços avançados, introduzir boas práticas internacionais e atrair e reter talento internacional e nacional. Como é que estamos, o que é que estamos a fazer e como é que podemos atingir estes objetivos no MIA Portugal? Estamos a recrutar investigadores de topo a nível internacional com base no mérito. O mérito é o único critério que usamos para o recrutamento dos nossos cientistas. Todos os líderes de grupo do nosso Instituto têm carreiras internacionais e CVs de mérito e estão a ser ajudados financeiramente no arranque das suas atividades de investigação, através de um esforço de 2,6 milhões de euros de fundos próprios. A implementação de boas práticas internacionais e a criação de ambientes de trabalho altamente dinâmicos e de elevada qualidade é outra das nossas prioridades. O apoio personalizado aos investigadores na angariação de fundos para a investigação. Os investigadores são, de facto, as estrelas do nosso Instituto, não é o diretor.
A construção da estratégia de desenvolvimento e plano de negócios através de uma parceria estratégica com um parceiro escandinavo, a identificação de um parceiro internacional para a área da propriedade intelectual e das patentes. Temos, obviamente, através da CCDRC, um edifício moderno e sofisticado preparado para a investigação avançada. Este edifício é financiado pelos fundos estruturais do Centro 2020, tem 12 mil metros quadrados de área disponível para a investigação, onde se pode realizar a investigação de ponta na área do envelhecimento. Os laboratórios estão equipados para a investigação em biologia do envelhecimento, que permita responder a perguntas tão fundamentais como o que é o envelhecimento, porque é que envelhecemos, porque é que envelhecemos com ritmos diferentes, pessoas diferentes envelhecem a ritmos diferentes, como é que podemos envelhecer saudavelmente. O envelhecimento, sabemos hoje, é o maior acelerador das doenças crónicas, muito maior do que o tabaco, o stress ou o álcool. Desacelerar o envelhecimento significa retardar o aparecimento de doenças crónicas e viver mais anos com melhor saúde. É este o objetivo do nosso Instituto. Queremos saber como é que podemos desacelerar o envelhecimento, queremos identificar novas drogas e novas terapias anti-envelhecimento e identificar pessoas em riscos de envelhecimento acelerado, de modo a podermos promover a qualidade de vida da nossa população. Para tudo isto, precisamos, obviamente, e estamos a investir fortemente na criação de plataformas tecnológicas avançadas, através de instrumentos científicos que nos permitem fazer investigação de ponta ao mais avançado nível internacional. O MIA Portugal vai instalar tecnologias avançadas que são geridas de modo profissional e abertas à comunidade científica e às empresas. Para isso, reservamos no novo edifício espaço para instalar equipamentos científicos altamente sofisticados. Fazemos parte do Roteiro Nacional das Infraestruturas de Investigação Estratégica, que é um instrumento da maior importância para dotar o MIA Portugal e os outros centros de investigação destas tecnologias. O MIA Portugal está integrado neste roteiro das infraestruturas de investigação e, apesar de algumas hesitações recentes, esperamos que o roteiro continue a ser financiado. Mas apostamos também na formação avançada. Temos como prioridade formar os nossos jovens cientistas ao mais alto nível com as melhores práticas internacionais, através de mestrados, de doutoramentos e de pós-doutoramentos. Temos uma série internacional de seminários em envelhecimento com cientistas estrangeiros, temos Spring Schools internacionais com palestras e participantes internacionais, bolsas de doutoramento, workshops e cursos avançados, e financiamos a participação dos nossos investigadores em congressos internacionais. Temos uma aposta forte também na disseminação e na internacionalização. Temos um conjunto de ações de disseminação da investigação e das nossas atividades nas redes sociais e na imprensa. Fazemos múltiplas ações de disseminação nas escolas e na comunidade e tentamos chegar a públicos alargados através do nosso gabinete de comunicação. Somos ativos também a nível internacional através da participação em eventos, congressos, workshops especializados e convidamos cientistas estrangeiros para virem a Coimbra apresentar a sua investigação, falar connosco e construir parcerias internacionais. E estamos a participar em redes europeias através da integração de consórcios europeus e um destes consórcios é um Excellence Hub que foi financiado com 5 milhões de euros pela Comissão Europeia recentemente. Por tudo isto, este é o MIA Portugal e terão notícias do MIA Portugal no futuro próximo. Muito obrigado. Muito obrigada, Manuel Santos. Estamos extremamente curiosos em saber mais destas pesquisas e sobre este tema tão interessante. Dou agora a palavra à Dalila Dias, das Aldeias Históricas de Portugal, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde e muito obrigada, e desde logo o nosso grande obrigada à doutora Isabel Damasceno pelo convite.
Eu não tenho apresentação, só no final é que vou apresentar um vídeo, portanto espero bem que aqui a minha comunicação seja suficientemente sedutora para inspirar e para agarrar aqui a plateia à apresentação sobre o projeto Aldeias Históricas de Portugal. Bom, desde logo é um projeto em rede, e é a rede das redes. E é a rede das redes, não estamos a falar por ser um trabalho apenas de 2 anos, 3 anos. É um projeto que efetivamente ao longo de mais de 2 décadas tem vindo a cimentar aquilo que é um trabalho em torno de 12 aldeias históricas distribuídas por 10 municípios que ficam localizados maioritariamente na linha de fronteira, diria, ou como se diz naquilo que são os relatórios e documentos de região periférica, mas nós não nos vimos como uma região periférica. Porquê? Porque quando olhamos para aquilo que é o potencial de quando trabalhamos ao nível ibérico, nós vimos a centralidade da rede das aldeias históricas, por isso não nos vimos como periféricos. E mais, e sabemos perfeitamente, tal como falou o Sr. Secretário de Estado, naquilo que é capacidade, sou também uma fã de Schumpeter, por exemplo, sou uma fã de todos os autores que mencionou, precisamente na base da inovação, da sustentabilidade, porque acreditamos verdadeiramente que é através das externalidades positivas, é através da valorização dos recursos endógenos que nós conseguimos fazer vingar aquilo que é a dita coesão territorial. A coesão territorial é isso mesmo, é tirar partido daquilo que são as mais-valias e os atributos distintivos e inimitáveis daquilo que cada território tem. E é exatamente isso que as aldeias históricas de Portugal fizeram, foi pegar no seu ativo maior, que é o seu património, a sua herança, aquilo que é uma parte da fundação do nosso Portugal. E voltamos, efetivamente, àquilo que também se falou da entrada de Portugal na antiga CEE, na Comunidade Económica Europeia, em 1986, mas esta rede de aldeias históricas tem séculos de história, como deve imaginar, mas há uma história bem mais recente, que é quando esta rede, efetivamente, é apoiada pelos fundos comunitários a partir do 2º e 3º quadro comunitário, em que se deu a grande transformação destas 12 localidades que estavam quase, diria, condenadas ou votadas a serem esquecidas e neste momento são um ativo de celebração, de rejuvenescer a esperança de quem habita, de quem reside nestas 12 aldeias históricas e que servem de inspiração a nível nacional e internacional. Isto para vos dizer que, efetivamente, durante o 2º e 3º quadro comunitário, assistimos, efetivamente, a uma transformação daquilo que foi a valorização do património, daquilo que foi dotar estas aldeias com melhor qualidade de vida para quem habita, para quem trabalha. Naturalmente que teve um desígnio, que foi transformar este território, uma vez que aquilo que era o seu potencial defensivo de outrora, felizmente fizemos as pazes com Espanha, já não havia necessidade da defesa, portanto, de todos os instrumentos bélicos, e então serviu efetivamente para manter o ADN, para manter a identidade patrimonial que hoje também a própria Comissão defende no Pacto, por exemplo, ou naquilo que é o documento da valorização daquilo que deve ser a visão de longo prazo para as zonas rurais, nomeadamente a visão 2040. Portanto, e é aqui que efetivamente as aldeias estão e que fazem o seu trabalho, que é fazer culminar esta parte da identidade com a modernidade. Efetivamente, no 2º e 3º quadro, houve esta dita grande transformação que possibilitou colocar no mapa estas 12 aldeias históricas como um destino. Mas não ficou logo um destino. Havia um trabalho a fazer e damos o salto para o CREN. E é no CREN que há aqui uma grande dinamização e é criada uma equipa, porque não vale a pena estarmos a mascarar que à distância se consegue fazer coisas. Temos que estar no terreno, temos que estar próximo do cidadão, temos que estar próximo do empresário, temos que estar próximo do autarca, seja ele da junta, seja ele da Câmara, temos que trabalhar multinível e foi isso que esta equipa dedicada e exclusiva no 4º quadro comunitário, neste caso no CREN, fez, arregaçou as mangas e foi para o terreno trabalhar e foi conquistar a confiança de quem lá habita, de quem trabalha e de quem quis investir e que investiu e que fez destas aldeias históricas aquilo que são hoje um exemplo de sucesso. Mas não paramos por aqui, efetivamente nós trabalhamos uma comunicação no CREN 360 graus, nós efetivamente trabalhamos uma comunicação interna para dentro e externa para aqueles que pudessem querer investir, para quem nos quisesse visitar, para quem quisesse efetivamente criar o seu negócio, estimular o empreendedorismo.
demos o salto para o PT 2020 e, neste caso, o Centro 2020, com um grande apoio daquilo que é a filosofia das estratégias de eficiência coletiva ao abrigo do PROVER, que é o Programa de Valorização de Recursos Endógenos, valorização económica de recursos endógenos, e foi aqui que, efetivamente, nós fizemos o clique. Não queremos ser iguais aos outros, queremos ser diferentes. Já somos diferentes porque temos um património ímpar, que mais ninguém tem, mas temos que trabalhar um sistema de governança que, efetivamente, nos permita ir mais além. E o que é que nós fizemos? Definimos desde logo na nossa estratégia a sustentabilidade e a inovação, tal como falou aqui o Sr. Secretário de Estado. Foi por esses 2 pilares que nós nos pautamos e que, felizmente, assim o fizemos, porque demos um salto altamente diferenciador. E o que é que nós fizemos? Trabalhamos ainda mais de perto com a comunidade, estimulamos, portanto, com um trabalho muito próximo, muito colaborativo com o sistema científico, o sistema tecnológico, aproveitamos esse sistema que efetivamente está implantado na região e conseguimos efetivamente inovar e conseguimos, no fundo, posicionar, dar visibilidade, dar notoriedade às aldeias históricas de Portugal, que hoje são reconhecidos como exemplo de boas práticas, por exemplo, ao nível da governança, como se trabalha em rede, como é que nós podemos efetivamente, ao nível das tais rede das redes, e efetivamente isto foi conseguido e temos visto e somos vistos nesse prisma. Mas não só, somos também vistos naquilo que é a capacidade efetiva de nós nos dirigirmos ao cidadão comum e de fazê-lo parte deste ecossistema colaborativo, como sendo também um dos defensores deste património e desta identidade. Hoje sentimos nestas comunidades um orgulho imenso em fazer parte do projeto Aldeias Históricas de Portugal. Mas mais, conseguimos atravessar a fronteira. Porquê? Porque não nos pautamos apenas por aquilo que poderiam ser os fundos, neste caso, do Centro 2020, e nós o que fizemos foi trabalhar uma abordagem multifundo em que permitisse, numa lógica também de 360 graus, a economia, a eficácia e a eficiência na utilização dos recursos. O que é que fizemos? Combinamos muitos esforços. E aqui trabalhamos muito de perto com a região de fronteira, neste caso com a área de Salamanca, com a área de Cáceres, e desenvolvemos projetos absolutamente fantásticos, em que a fronteira não serve para dividir, a fronteira serve para unir, e é esse o lema da própria União Europeia. Portanto, efetivamente, para nós, o projeto no âmbito do POCTEP, do Interreg, é um território sem fronteiras, é um território em que espelha efetivamente aquilo que são as adversidades, são iguais, as oportunidades são iguais, há que se juntar, há que criar estas sinergias, estas simbioses. Neste sentido, o que é que as aldeias históricas conseguiram? Internacionalizar uma marca. Internacionalizar a marca GR de Grande Rota 22 para a zona de Espanha, mas também conseguiram e estão neste momento a trabalhar numa lógica de role model para internacionalizar a marca Aldeias Históricas para Espanha. Portanto, e é este o sentimento que deve ser trabalhado, na união é que se ganha a força. E o que é que nós conseguimos mais? Demos outro salto e agora preparamos a estratégia do 2030. O que é que nós estamos? Ambiciosos como nunca. Somos. O universo, diria que nem sequer é o nosso limite em termos de ambição. E o que é que nós fizemos? Definimos metas. Definimos metas. É extremamente complexo trabalhar em áreas com património classificado, como é o caso das aldeias históricas. Mas não tem que ser, por facto de ser património classificado, que tem que estar, no fundo, vinculado à estagnação. Pelo contrário, dá-nos ainda mais capacidade e torna-se mais desafiante inovar e fazer esta inovação disruptiva e radical nas aldeias históricas a partir exatamente do próprio património. Definimos como metas em que até 2030 pretendemos diminuir a emissão de CO2 em cerca de 55%. O que é que vamos atuar? Vamos atuar na questão do turismo sustentável, vamos atuar na questão das indústrias culturais e criativas, que as aldeias históricas já deram provas de que são um palco de excelência para a dinamização deste tipo de indústrias culturais e criativas, já foram palco de várias produções cinematográficas nacionais e internacionais. Vamos aproveitar aquilo que de bom têm para potenciar e profissionalizar, porque também é disso que falamos aqui. É uma forma de trazer massa crítica também, potencial humano para dentro das aldeias históricas. Mas vamos mais longe, queremos trabalhar a agricultura sustentável, porque as aldeias históricas não se restringem ao seu sistema urbanístico. A sua paisagem faz parte da sua história também, e vamos trabalhar muito na lógica do Green Deal, onde já estamos efetivamente a desenvolver projetos no âmbito do Farm to Fork. Mas queremos ir mais longe e queremos então trabalhar aquilo que é efetivamente a reabilitação, a boa prática, ancorada e inspirada nos preceitos da European Bauhaus,
a nível da reabilitação das aldeias históricas, onde nós, Aldeias Históricas, uma associação que para muitos está no interior, na periferia, como disse, nós não nos vemos assim, e que efetivamente nós conseguimos ser partner da New European Bauhaus. Fazemos parte do programa da Smart Village Network, fazemos parte do Pacto de Autarcas, portanto fomos inclusive um projeto inspirador. O Pacto de Autarcas trabalha à escala municipal e nós tivemos que defender o projeto junto do comitê do Pacto de Autarcas, porque é que temos que trabalhar à escala do lugar, da povoação. E, de facto, são muitas destas conquistas que têm trazido o sucesso das aldeias históricas para os dias de hoje e para o futuro. O que é que faz o sucesso das aldeias históricas? Os fundos europeus, sem dúvida alguma, que são a grande charneira para que isto possa ser possível. Mas também foi possível, através de todo este trabalho, trazer aquilo que é empresas de renome no âmbito da responsabilidade social. Esta é outra forma de se investir no território, é outra forma de se vincular também outros agentes no território e de fazer e tornar este território grande, mais coeso, conforme já foi defendido e muitas vezes aqui dito, e digo com todo o orgulho que é um projeto que efetivamente leva Portugal e leva Portugal a muitos cantos, desde na questão da governança como exemplo, desde a questão de projetos piloto na área da mobilidade, desde a questão de exemplo a nível do turismo, como já fomos reconhecidos como Best Tourism Village pela Organização Mundial do Turismo. Peço que conclua assim que possível. E isto para dizer que vou concluir e vou apresentar-vos um dos vídeos que efetivamente foi considerado o melhor filme turístico do mundo, precisamente porque as aldeias históricas têm toda a matéria-prima, a inspiração, e é só dar asas à criatividade e à imaginação. Portanto, estão todos convidados e naturalmente que temos uma equipa multidisciplinar que poderá ajudar naquilo que é a concretização dos vossos projetos, das vossas ideias, do vosso espaço para habitar. Muito obrigada. Vamos então ver o vídeo. Muito obrigada. Consegues ver-me? Eu estou aqui. E aqui. E aqui. Estou nesta ruela, nestas muralhas, neste castelo. Sim, sou eu. Consegues ouvir? A conquista, a ruína, a reconquista. Ouvir quem por cá passou, as ruas conselheiras, quem pisou estes caminhos, até chegarmos aqui. Agora, consegues sentir-me? A leveza, o ar puro, a brisa da serra, o cheiro da tradição, as boas gentes de geração para geração. Quem sou eu? Sou o pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito, o passado e todos os que por cá passaram. Sou o sabor, o saber, o que se ouve e o que se disse. Quem sou eu? Sou a alma das aldeias históricas de Portugal. Aldeias históricas de Portugal. Sente-se. Muito obrigada. Peço uma salva de palmas para os oradores convidados do primeiro pitch dos projetos do Centro 2030, Isabel Damasceno, Manuel Santos e Dalila Dias. Muito obrigada por estas primeiras apresentações.